012 Talks, mais uma vez na sua telinha, meu muito obrigado, você que nos prestigia com a sua atenção, é um prazer enorme pra gente ter você aí nas nossas redes sociais, dando seu feedback e nos fortalecendo também com comentário e dando seus likes, porque isso ajuda a engajar mais, né, e divulgar mais nosso trabalho aqui paralelo com o 012 Talks. Hoje meu nome é Franklin e hoje meu amigo Bruno não está aqui, está ali nos bastidores, e porque o Ricardo teve outras incumbências. Ele ramelou com nós, né, Ricardo? Mas, amém, Deus é bom. E obrigado, Deus, por mais um dia de vida. É isso aí. Hoje, nosso entrevistado de hoje aqui é o Rodrigo Alves. Quem não conhece o Rodrigo Alves, vendedor ali da Honda, representante da Honda, um cara gente fina, batalhador. E eu conheço um pouco da sua trajetória, da sua história de superação, né? No começo, como foi bem árduo assim, mas hoje você tem galgado coisas mais altas. É isso aí. Rodrigo, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Você ter aceito o nosso convite, fica à vontade, fala o que você quiser, que o podcast é tudo nosso. Boa noite, primeiramente. Queria agradecer ao 012 Talks, podcast da Ilhabela, pela oportunidade de estar aqui. E parabéns pelo trabalho na sociedade, estar divulgando experiências, né, acrescentando conteúdo à sociedade. Agradecer a Deus, né, pela oportunidade, pelos desafios vencidos até aqui. Mandar um abraço para minha família que está lá na Bahia, todo mundo. E é isso. Bora pra cima hoje aqui, compartilhar a experiência aqui. É isso aí. Rodrigo, eu lembro um pouco da sua caminhada. Você sempre quis ser vendedor? Como foi que você iniciou como vendedor? O que você fez antes disso? Porque eu lembro da sua trajetória lá atrás. Você entregava panfletinhos, né? Fazia vendas externas, né? Representante da Honda, mas você já começou com isso ou antes disso você passou por alguma outra experiência de vendas? Não, vendas na Honda foi o meu primeiro trabalho, né, em relação, mas assim, eu nunca trabalhei com vendas na minha vida antes, meus trabalhos foram bem opostos a esse, é tanto que eu tinha até uma relutância quando falava em trabalhar em vendas, né, eu nem fazia questão de deixar currículo em qualquer trabalho que tivesse meta, que tivesse vendas, mas assim, a Honda me deu a oportunidade, eu estava precisando aqui na Ilhabela de um emprego, assim, quando eu vim da Bahia, né, e assim, nunca imaginei estar nessa área, mas foi uma área que Deus me abençoou bastante, tem me abençoado bastante também. O que você fazia antes de entrar na Honda? Então, meu pai, ele sempre fez questão de me ensinar responsabilidade, né? Então, mesmo não precisando, mas eu comecei trabalhando ali a partir dos 15 anos de idade. Ele me auxiliou numa loja para começar a entregar panfleto, depois eu comecei a trabalhar em barraca de hortifruti lá na Bahia, evoluí para mercado, depois fui trabalhar em lanchonete, trabalhei em vários lugares, até gráfico eu trabalhei, mas o trabalho que eu fiquei por mais tempo, na TV a cabo, e eu fazia manutenção de rede, no caso, no poste. Então, foi o trabalho que pendurou por mais tempo. Eu lembro que você chegou também, não sei se você chegou a falar, mas chegou a trabalhar como internet, marketing digital, você fez alguma coisa a respeito disso? Na cerca dos 20 anos de idade ali, eu e mais 2 amigos, a gente teve a experiência de abrir nossa própria empresa digital de dropship. Na época deu bastante certo, só que o Facebook, por causa da política, né, daquela eleição para presidente, mudou bastante, porque estava tendo algumas fake news, e por alguns motivos a gente acabou cessando a empresa, mas pendurou por um ano, deu bastante certo até, mas aí conforme o tempo foi passando, né, a gente acabou priorizando outras coisas. Entendi. Ô, Rodrigo, e aí depois disso aí você já foi direto pra Honda, mandou um currículo, como é que você fez pra entrar na Honda, pra ser vendedor? Então, eu tava procurando trabalho aqui na Ilhabela, conversei com o irmão da igreja, esse irmão ele conhecia, porventura, o gerente da Honda, me indicou, né, e graças a Deus fui fazer entrevista, assim como várias outras pessoas também, ele que me indicou pra entrevista, no caso, né, não diretamente pra trabalhar, mas para conseguir ter entrevista com o gerente. E aí eu passei por entrevista aqui na Ilhabela, depois eu precisei ir para Caraguatatuba, fui entrevistado pelo diretor da Honda, né, que ele veio da nossa concessionária, que ele veio de Taubaté até a nossa concessionária de Caraguatatuba para poder fazer entrevista. E graças a Deus comecei a trabalhar na Honda e tô lá até hoje, quase 3 anos na Honda. Legal. A Honda também investe nos seus funcionários, dá treinamento antes de entrar ou quando você entra e aí vem o treinamento? A Honda é educação contínua. As pessoas costumam falar, né? Eles investem no curso e a gente, continuamente, a gente vai aprendendo, porque sempre vai lançando um modelo novo, as motos vão atualizando tecnologia em relação a motor, carenagem, parte elétrica, então o tempo todo a gente está estudando mais sobre as motos. Você nunca trabalhou como vendedor, né? Não. E aí como foi, cara, essa mudança de água assim pro vinho, assim? Porque você tem que... era uma coisa nova pra você, né? Aí você tem que ler um roteiro, entender as políticas da empresa. Como foi? Você já foi pra ser vendedor interno? Eu sei que tem vendedor externo também, né? Isso. Como foi
Eu lembro uma vez na balsa, uma foto sua, você tava na balsa entregando panfletinho, né? Aqui perto do mercado do Colina. Eu colocava uma barraca aqui na frente, uma mesa e uma barraca ali com guarda-sol na frente do Colina. Às vezes a concessionária mandava uma moto aqui pra mim em 0 km. E daqui mesmo eu ficava no PAP, né? Que a gente fala, de porta em porta. E ficava panfletando, fazendo ações externas pra Honda. E eu comecei como vendedor externo. Nunca me imaginei, como eu havia falado, né? Nunca me imaginei trabalhando na área de vendas. E foram duas coisas engraçadas, que foi tanto trabalhar na área de vendas e trabalhar com motos. Porque eu passei, antes de trabalhar na Honda, eu sempre tive uma resistência muito grande com moto, nunca curti muito, tanto que quando eu fiz 18 anos eu juntei um valor até pra comprar, antes da pandemia, né? Juntei um valor pra comprar uma Bros 2013 à vista e acabei desistindo. Vi um rapaz sofrendo acidente lá na minha cidade e acabei desistindo até de comprar moto, mas hoje em dia eu entendo a necessidade, entendo o quanto ajuda no dia a dia das pessoas, né? Ter um veículo com um custo-benefício que cabe dentro do seu bolso, um veículo que ele é mais fácil de transitar no dia a dia, que ele vai... que te dá uma liberdade, uma experiência mais rápida e mais econômica do que um carro, por exemplo, né? Do que um transporte público também. Legal. Aí, Honda. Pô, como é o nome do dono da Honda mesmo? Da nossa concessionária, o João Marcelo. João Marcelo. Ô, João Marcelo, se quiser, mano, deixa Deus tocar no seu coração. Seja nosso patrocinador aqui do 012 Talks. Fortalece a gente aí. Fazendo aqui o nosso mexão aqui já. Estamos aqui com o teu funcionário, né? Isso. Teu funcionário, um dos melhores funcionários ali da Honda ali. Existe bem melhores do que eu. Que nada, mano, muito modesta. Eu lembro foi em 2023 que você foi premiado? Foi. Aí, meu Deus do céu, o cara foi premiado, mano. Legal isso aí, mano. Eu fiquei entre acho que foi o quinto no ano passado, da concessionária. Daqui da Ilha Bela? Não, do litoral, Vale do Paraíba. Tá de brincadeira. Caramba, mano. Vendedores, no caso, né? Que bênção, mano. Mas vamos voltar um pouquinho, depois a gente volta aí. Quando você começou mandou com o currículo, né? Isso. E aí você foi direto pra área externa. Isso. Como é que é? É diferente de você trabalhar na área externa pra área interna? Foi uma experiência nova e bem desafiadora, hein? Quando o meu gerente falou que ele tava precisando de alguém pra fazer venda de motos na rua, eu falei, caramba, como é que a pessoa vai vender moto na rua, velho? Quem que para com a pessoa na rua e compra uma moto? Mas assim, eu tive... Você tinha moto na época pra fazer, não. Pra fazer essas... Comecei de bicicleta. Às vezes eu ia... E quanto Se não me engano, a história da Honda, do diretor da Meio, começou com a bicicleta, né? Do Soshiro Honda? É. Não sei dizer. Não tenho certeza. Tem que dar uma olhada lá no... Mas a história do Soshiro Honda é bem interessante. Pô, é que agora eu dei uma esquecida, mano. Mas beleza. E aí tu tinha uma bicicletinha, ia pra cima e pra baixo. Ia panfletando. Eu acho que o pessoal até achava engraçado, né? Poxa, como é o cara da Honda lá trabalha na Honda e não tem uma moto, mas tá no começo ainda, né? Pô, mano, é verdade. Mas já comecei logo investindo no consórcio, cerca de 11 meses depois eu consegui comprar minha moto, consegui dar um lance no consórcio pra pegar minha moto até. Fui juntando, né, o valor. Mas antes disso, até a Honda me abençoou com a moto, me ajudou bastante com a Bis semi-nova. Eles me deram para fazer as ações como vendedor externo. Foi uma moto que me ajudou bastante, tanto no dia a dia, né, com minha vida pessoal, quanto no trabalho também. Legal, pô. E aí, nesse meio termo aí, cara, teve alguma história, assim, de dificuldade que você teve? Ou foi de boa? A venda externa, ela é bem complicada. Assim, quando você está dentro da loja, o cliente ele entra na loja, ele sai da casa dele, te reserva um tempo do horário de almoço dele, às vezes a saída, uma parte do descanso dele para poder ir até a loja com a intenção de comprar moto. Quando você está fazendo uma ação externa, você aborda a pessoa que ela não tem pensamento nenhum e você tem que plantar a necessidade naquela pessoa da moto. Às vezes a pessoa tem de fato a necessidade de ter uma moto, mas nem sabe. Igual eu tinha a necessidade bastante de ter uma moto, mas não sabia. Depois que eu tive a primeira moto, minha vida mudou, porque o tanto de tempo que você economiza com ônibus, andando, todo dia você esperar 1 hora ali num ponto de ônibus, quando você vai somar 1 hora de vinda, 1 hora de saída do trabalho, você soma aquilo tudo no final do mês, no final da semana, você vê que tem uma diferença grande, absurda no seu descanso. E o descanso da pessoa é coisas impagáveis praticamente, né? Sim. Mas foi bem desafiador. Teve época que, por exemplo, eu comecei, meu gerente ele dava as dicas, né? Como ele já tinha sido vendedor externo, então ele tinha bastante experiência para compartilhar para mim. E ele foi me dando as dicas, os lugares que mais vendia, né? Que, por exemplo, é supermercado, obra, o pessoal tem bastante interesse, yacht clube, ficar panfletando nos pontos de ônibus, explicar pro pessoal como é que funciona o consórcio nos pontos de ônibus. E isso tinha suas dificuldades, né? Não é a mesma coisa de eu estar hoje em dia dentro da loja, sentadinho no ar-condicionado. Eu tinha que enfrentar chuva, sol, aí às vezes eu vinha de lá de cima do alto da barra e até o Perequê andando, panfletando. O meu almoço, quando eu chegava lá, já estava estragado por causa do sol. Caramba. Tinha época, muita gente viu, né? Eu com o guarda-sol e a cadeira ali na frente
do Do Colina. Colina, é. E aí eu esquentava o Japa, até agradecer o Japa aqui, que eu esquentava o almoço na casa dele, eu descia pra esquina aqui, sentava no passeio e comia ali, né? Escondido ali atrás dos carros pra poder almoçar e voltar depois pra lá. E você tinha uma meta pra cumprir, Tinha uma não? meta. Na rua não tinha meta de motos, mas eu poderia vender motos também. Mas eu tinha uma meta de cotas de consórcio que eu vendia. E vendia bastante, contemplava bastante também. Cerca de 10, 11 cotas na rua, que é bastante, até pra loja, até, né? Não é que é muito, mas é uma quantidade boa de cotas. Você acha que você tem um dom na venda? Cara, porque pra fazer o que você tava fazendo não é qualquer um que faz, não, irmão. Eu não me sinto uma pessoa que tem um dom, mas eu me sinto uma pessoa que, quando eu tiro pra ser esforçado ali, acho Porque que o negócio começa a dar certo. Eu vejo o teu engajamento lá na página da Honda. Caramba, só dá tuba! Só tem você lá de vendedor? Não, tem as meninas também, né? Contratou tem cerca de 3 meses, contratou uma vendedora. Ela me elogiou bastante, né, quando cheguei. E eu falei pra ela bem assim, Andressa, quando você vir pra cá, ela falou bem assim, nossa, eu quero ser que nem você e tal, vender a mesma quantidade de motos, né? Eu falei bem assim, não, eu vou te treinar pra ser melhor do que eu. Que a intenção é essa, ela ficar melhor do que eu. E Lógico. agora ela ganhou o prêmio já, dando 3 meses só, já cresceu em números, apareceu lá na frente, né? Ganhou campanha Olimpíadas do consórcio. E é isso, e cada vez mais ela vai crescer, vai prosperar mais ainda, se ela quiser, né? Porque a venda depende mais da gente do que da outra pessoa. Sim, Deve verdade. ser engraçado isso, mas literalmente, a venda, às vezes o pessoal pensa, poxa, mas não tá entrando muita gente na loja esse mês, que o pessoal não é temporada, mas isso é tudo psicológico. A venda, ela depende mais do vendedor do que daquela pessoa que tá interessada em Vou comprar. fazer uma perguntinha agora pra você. Vocês também treinam um pouco de storytelling, copy, trabalham um pouquinho dessas coisas? Não sei, nunca ouvi falar desses Não. termos aí. Ok. Ô, Rodrigo, e o que te fez, assim, sair da área externa pra ir pra interna? Então, lá na concessionária, porque eu comecei como vendedor externo na concessionária de São Sebastião. Sim. Então, eu vinha pra Ilhabela, eu tinha toda a liberdade, né, de vir pra Ilhabela, de ir pra Boiçucanga, Maresias. Qualquer lugar aqui do Qualquer litoral. lugar. Eu tinha que estar em casa, mas eu tinha que estar vendendo. Uhum. E aí tem os vendedores internos e eles tiravam férias, né? Então meu gerente ele começou a me colocar cobrindo as férias dessas pessoas, desses colegas que iam. Aí eu fui tendo a oportunidade De vender. Hã? Você teve a oportunidade de começar a De vender. vender interno, no caso. E aí foi me ajudando mais ainda, porque aquelas pessoas que eu atendia na rua, que eu ia explicando, que não passava tanta credibilidade assim, né? Uma pessoa vendendo moto na rua, entregando panfleto, quando eles começavam a me ver dentro da concessionária, no showroom, gravando vídeo, tirando foto ali com a moto, que até meu gerente falava, não, usa isso a teu favor, né? O momento que tu estiver dentro da loja, tu grava vídeo, posta história pro pessoal ver, passar credibilidade, né? E aí o pessoal foi me procurando, foi comprando, e aí eu fui começando a bater meta de vendedor interno ali. E aí surgiu uma oportunidade de eu estar trabalhando aqui na Honda da Ilhabela, que eu moro aqui na Ilhabela, né? Sou morador da Ilhabela. E aí pra mim foi maravilhoso, né? Tá saindo da venda externa pra vir pra venda interna. E como é que é a questão de... Tem bonificação, de salário? Como é que é? Você ganha por comissão? A gente é comissionista puro. Recebe salário e mais comissão, não? Não, a gente precisa ultrapassar. A gente tem o direito ao base. Se a gente não bater, a gente vai receber o base. Você pode falar o básico? Você vai ganhando, né? Eu não gosto muito de ficar falando salário, porque às vezes o Sim. pessoal olha assim, eles falam, caramba, cara, não sei o quê. Não precisa falar exatamente. Beleza, tem o base, então é o base, mas recebe Mas comissão. a comissão sobre moto. Você pode falar quanto que é, mais ou menos? É porque depende de vários fatores, de inadimplência, adimplência, depende Não, por exemplo, tu vendeu da uma moto. quantidade. Tu vendeu uma moto ali. Quanto é de comissão? A moto mais, assim, vamos pensar que é uma Bros. Uma Porque, Bros? eu tenho uma Bros, mano. Eu tenho uma Bros desde 2013. Não, Aham. 2012. Modelo 2012. Mano, eu sou apaixonado por essa motinha. Tá comigo até hoje. Guerreirona. Então, vamos lá. Vou voltar aqui no... Assim, quanto mais ou menos de comissão, assim, por moto? Ah, cara, eu acho Não, pode falar baixo, assim, 100 conto, 100 que reais. essa parte eu acho que não é interessante colocar. É. Quando você entra, muita gente que vai iludido com o valor que você ganha. Uhum. Mas tem toda uma trajetória para você conseguir chegar naquele valor. Porque, por exemplo, você pode vender uma Bros custa cerca de 25 mil reais. Dependendo se você não bate a meta, você vai receber uma comissão X. Mas se você bate a meta, você vai dobrar aquela comissão que você iria receber. Queria receber. Então são vários fatores, depende muito do processo, do valor que você E vendeu. é desafiador, então, desafiar pra encontrar clientes, Aham. né? Porque se você não for buscar o cliente também... A venda você tem que Vai buscar vender o nunca. cliente. Você tem que buscar. Rodrigo, isso aí, mano. Agora volta um pouquinho. Teve alguma venda que deu um pouco mais de trabalho
pra conseguir? Teve algum cliente que deu um pouco de... Ah, tem. Sempre tem, né? A maioria dos clientes que eu fecho, eu colocar 80%, nenhum dá trabalho. Porque, como meu gerente mesmo fala, né? Ele preza por vendedores que façam vendas saudáveis, né? Às vezes você entra dentro de uma concessionária de carro, por exemplo, e o vendedor ele vai tentar te passar a perna, vai inventar algumas situações pra tentar favorecer ele naquele momento ali, mas que depois você vai ver que não condiz, né? Depois, quando você vai pagando algo, depois que você compra o veículo, não condiz com aquilo que ele falou. Então, já aconteceu várias situações, né? Vários fatores. Tem fatores adversos, como alguma moto que veio com defeito de fábrica, porque no momento da montagem deu algum delay, alguma queda de energia, que tudo isso a fábrica te dá garantia, né? A fábrica Honda dá garantia. Mas às vezes pode acontecer alguma situação, ou muitas das vezes tem erro de comunicação, não do vendedor, né? Porque a gente já trabalha meio que padronizado ali com a informação, mas às vezes a própria pessoa intercepta toda a informação, ele não consegue entender muito e depois a dúvida dele, igual um cliente que eu fui fechar uma venda com ele no Reino, eu expliquei pra ele perfeitamente como é que funcionava o consórcio e tal. Aí depois que eu fechei, fiz a venda por completo, ele já tinha pago a parcela e tal. Perguntei se ele tinha ficado com alguma dúvida. Aí no outro dia ele me ligou bem assim, ele falando, porque o consórcio é um poupança em grupo, né? Então você vai pagando mensalmente, tem as formas de contemplação. E ele, no outro dia ele me liga e pergunta bem assim, ei, a moto vai chegar que dia? Eita. Aí eu falei bem assim, caramba, esse cara já pagou a primeira parcela, Não já entendeu? fez o processo todo, já tá lá lançado no sistema, nota fiscal e tudo incluída, perguntando que dia é que vai chegar a moto. Esse cara não entendeu nada do consórcio, ele tá achando que é um financiamento, que ele vai pagar sem juros a moto. Mas todas as situações que aconteceram foram reversíveis, né? Todos como eu falei, na maioria das vezes, quando tem alguma situação que acontece de errado, a empresa, não é só meu gerente, mas a empresa, e eu parabenizo bastante isso da empresa, né? De prezar por vendedores que façam uma venda saudável, porque contratar uma pessoa que minta para poder ganhar, fazer a lucratividade da loja ali é fácil. Sim. Mas contratar uma pessoa que seja honesto de verdade para fazer aquela venda saudável ali é um pouco mais complicado do que tiro o meu chapéu para a empresa em relação a isso. Não, porque assim também, tem cliente que é chato pra caramba. É realidade, mano. Tem cliente que, meu Deus, é cri-cri, né? Digamos assim. Já pegou algum cliente desse, assim, que... A gente lidar com pessoas o tempo todo, o ser humano ele é complicado. De fato, eu já tive algumas experiências negativas, né? Já teve cliente na loja de puxar a chave de fenda pra mim, me ameaçando, né? Porque a moto que ele comprou há 6 anos atrás parou na rua, porque ele esqueceu a chave ligada, que é uma Honda Lead, né? Que é a primeira chave Smart Key, que é chave presencial, ele esqueceu girada, a moto descarregou. Bateria. E ele falou que o caminhão precisava sair de São Sebastião pra vir pra Ilhabela pra poder pegar. Cara ricaço que nem morava na Ilhabela, vinha só final de semana aqui, aí puxou ali. E como você lidou com essa situação? No momento a gente tem que se manter bem calmo. Mas a gente não pode deixar o cliente crescer quando ele tá fora da razão, a gente não pode deixar crescer também, né? A gente tem que se impor. Então, assim, ali tentei ajudar ele, né? Quando ele passou também dos limites ali, eu já recuei um pouquinho, a gente já passa a situação pra gerência, né? Porque a gerência tá aí justamente pra isso, pra resolver, desembaraçar esses nós que apaziguar também um pouco, né? Apaziguar a situação. E é isso, mas até hoje nada deu errado, não, graças a Deus. Ô, Rodrigo, diante de uma situação assim, que é bem complicada, você lidar com um cliente, onde o cliente está exaltado, você falou que já pegou a situação assim complicada como da chave de fenda. Teve outras? Graças a Deus não. Ufa, que bom, né? Que bom. E ao contrário, tipo, o cliente ficou tão agradecido por você ter feito aquela compra contigo, já te agradeceu, já te deu algum mimo? Cara, a venda de moto é realizar um sonho de uma pessoa. Então, assim, é um momento muito mágico ali na vida da pessoa, dos clientes, né? E 90% das vezes a gente vai ouvir mais agradecimento do que reclamações. E assim, como a gente está participando desse momento ali, né, fazendo parte daquele momento tão importante da vida da pessoa, que é o primeiro veículo, que às vezes é um sonho que a pessoa tem de fazer aquela conquista daquele bem, tem gente que agradece e assim, passa uma sensação muito... É isso que é o legal de trabalhar com o que eu trabalho. Eu faço por amor mesmo. Isso que te mantém motivado? Mantém motivado. Isso que dá motivação para outro mês. Todo dia você acordar, tipo, vou lá, porque... Vou ajudar aquela... Assim, já teve cliente de morar na Barra, trabalha lá na Armação, para quem não conhece muito a Ilhabela, lá no norte da Ilhabela, e como a gente tem a avenida, que é não tem ruas que não tem artérias, né? Somente a avenida, quando o trânsito para na temporada, a mulher chegar lá no meu trabalho e falar bem assim, Rodrigo, eu trabalho de secretária na casa tal, lá na Armação, e assim, eu demoro 4 horas, me ajuda, pelo amor de Deus, para conseguir comprar uma moto.
e tal. Sim. E assim, isso ali até te motiva, sabe? Mas assim, poxa, eu vou estar ajudando essa pessoa, você faz questão de passar em mais bancos, você faz questão de falar bem assim, não aprovou no seu, bora tentar no nome de outra pessoa, ficar procurando soluções, sabe? Anotar o nome daquela Sim. pessoa para entrar em contato depois. Isso gera também um pouco de confiança, né? Credibilidade. E na maioria das vezes, quando a gente se esforça mais, isso dá um retorno a mais pra gente. Às vezes não dá o retorno financeiro. O financeiro vai ser o mesmo, daquela pessoa que tá precisando mais ou menos da moto. Daqui vai ficar satisfeito ou insatisfeito com a compra. Mas o que gera mais é a indicação. E a indicação é a chave do negócio. É o network. Quem É indica... o tráfego orgânico. É, o tráfego orgânico. E melhor que qualquer tráfego pago aí. Eu já tentei investir em tráfego pago, mas o investimento foi maior do que o lucro. Talvez eu investi errado, não conheço muito o tráfego pago, mas assim, na maioria das vezes eu postar uma foto com o cliente, o outro amigo já vem, compra comigo, às vezes eu vou só ajudar ali numa questão de oficina, ajudo na pessoa na questão de venda de moto, e isso ali me traz um retorno que muitas das vezes não é financeiro, porque um cliente chega lá para poder resolver algo de peça, de oficina, e você dá um auxílio ali pro cliente, ou ele tá tentando vender a moto e não sabe os meios corretos de fazer, né? E você ajuda aquela pessoa, isso não vai te dar um retorno financeiro naquele momento. O legal não é nem você, tudo que for com vendas, não é muito bom você ficar pensando muito só no financeiro. É você pensar também em ajudar aquela pessoa. Mas no futuro, aquele cara que você ajudou com a oficina, a questão da oficina, ajudou com a venda de uma moto dele, com um problema que ele tava ali com a moto dele, vai te trazer um retorno porque ele vai te indicar. Quando ele pensar bem assim, poxa, tô querendo comprar uma moto, eu tenho um colega de trabalho meu que falou bem assim, pô, cara, tô querendo comprar uma moto. Ele vai falar bem assim, não, o Rodrigo da Honda lá. Ele já vai lembrar de você. Aquilo ali pra você não fez muita diferença, mas pra ele marcou bastante. Eu tenho vários amigos meus que comprou a moto lá com você lá. Acho que o último que eu vi foi o Josimar, saiu com a moto. Tem também do WP, o Bruno. Né? Comprou uma motinha ali com você. Bruno é o sonoplasta do Bola, né? É, isso mesmo. O Josimar também é o do Bola de Neve. Uma galera. Eu também trabalho com uma menina que ela comprou uma motinha com você, acho que uma bizinha também. Da hora. E várias pessoas, hein, mano. Tem dias que eu chego em casa, às vezes eu vou andar de skate no Galera ali, e aí do trajeto que eu saio de casa até o campo do Galera, eu me bato, tipo assim, tem umas 10 motos na rua, tem 6 pessoas que eu vi de moto. No começo, tipo, eu ficava emocionado. Eu ligava pro meu pai, assim, e falava bem assim, pai, eu saí de casa, fui até o lugar que eu ia praticar esporte ali, e 60% das motos que eu vi passando foi eu que vendi. Então, tipo, isso dá uma gratidão muito grande, o pessoal falando com você, né? Já pode se candidatar como vereador, pô. Não? E o pior é que eu já recebi 2 propostas, cara. Tanto de São Sebastião quanto daqui da ilha. Não Rodrigo da Honda, vereador. Não, não curto política. Já tem o número 160, já o número do... Não, acho que política é um negócio que eu não tô muito interessado no momento. Porque assim, quando me chamaram, de fato, né? Lá em São Sebastião foi um convite formal que um partido fez nessa eleição agora para prefeito. E assim, eles convidaram, né? Porque eles falaram que eles estavam tentando chamar jovens que fossem influentes na sociedade, né? Na época eu tava trabalhando na concessionária de São Sebastião. E aqui na Ilhabela foi mais informal. Mas lá no de São Sebastião, no partido, eu falei bem assim, olha, eu não tenho muito a acrescentar. Porque assim, se for para entrar na política, eu já acho muito errado isso. Você eleger uma pessoa por causa da popularidade que ele tem. Sim. Às vezes serve como puxador de voto, irmão. Puxador de voto. Pra chapa política. Exatamente. Né? Então não concordo com isso. Eu tenho vários pensamentos, né? Por exemplo, eu vendo moto bastante. Bastante não muito, né, cara? Bastante por causa da balsa, né? Porque como a gente mora numa ilha, e a ilha trava, como eu falei, né, que tem avenida e tal, muitas pessoas que têm carro na ilha ficam impossibilitadas de usar, porque vem bastante turista de fora com carro, né? Claro que a gente tem que priorizar o turismo, porque a gente é uma cidade turística, né, que vive com base do turismo ali. Só que isso acaba sendo um pouco ruim, porque o cara que compra um carro na Ilhabela, que ele compra um carro para poder lazer com a família, para poder levar uma mãe idosa que ele tenha no hospital, um filho, se por acaso ele ficar doente, ele acaba sendo impossibilitado de usar, porque a ilha tá tão cheia de outras pessoas que não são ilhabelenses. Sim, a gente sabe como é que funciona aqui. Né? E aí eu já vi alguns projetos na internet, né, de investir mais em estacionamentos em São Sebastião, no continente, para poder os turistas deixarem o carro lá. A gente sabe que a passagem de ônibus no final de semana é R$1, porque assim, não é porque é algo de ruim para Ilhabela que tá me dando mais... como eu falei, o bastante que eu quis dizer foi esse, de estar dando mais vendas de moto para mim, né, por causa desse problema, que mesmo que a pessoa tenha carro na Ilhabela, ela acaba sendo meio que obrigada a ter moto também, para conseguir chegar no trabalho na temporada e tal. Mas eu acho que aqui dava para ser um lugar
mais bem organizada essa logística. Rodrigo, tem uma certa disputa entre você e o seu colega de trabalho? Não tem, cara. Quando a minha colega entrou, essa nova que entrou, a Andressa, antes era só eu como vendedor, mas meus colegas de São Sebastião também vendem aqui, né? Mas eu falei bem assim, Andressa, é muita gente que vem procurar pra comprar moto. Muita. Então, tipo, a gente, às vezes tu vai atender 20 pessoas no mês, nenhuma daquelas dali vai ser que entrou em contato comigo também. E agora ela tá vendo que, tipo assim, ela tem muito vendedor que acha que se contratar mais um, ele vai perder venda. Mas no caso tá aumentando a quantidade de vendas. Porque assim, tem muita gente, às vezes aquele pessoal a gente não consegue nem atender. Agora mesmo Já tem uma demanda enorme, né? já tem uma demanda muito grande. Agora mesmo o WhatsApp, eu peço até desculpa pro pessoal aqui, aproveitar que tá gravando o podcast, que assim, tem 40 pessoas para eu responder no WhatsApp, isso de 2 dias que acumulou. E cada pessoa é um processo diferente. É processo de emplacamento, de ficha para poder passar, de consórcio, financiamento, um atendimento que você tem que explicar. E na maioria das vezes eu até falo, pessoal, vem na loja para a gente poder conversar pessoalmente. Na maioria das vezes que a pessoa vai na loja, a pessoa acaba fechando o negócio. Porque na internet a gente é bom, que auxilia a gente a conseguir ter um alcance maior, só que a atenção na internet, principalmente pra gente que trabalha presencial e na internet. Enquanto tem aquelas 40 pessoas mandando mensagem, já tem 2, 3 chegando que demora uns 20, 15 minutos você atendendo ali. E o movimento na loja da ilha, graças a Deus, é intenso, né? O tempo todo. Tem 3 pessoas trabalhando na ilha e às vezes tem 4 clientes na loja, né? E como foi assim, quando você realizou sua primeira venda? Ah, foi uma sensação muito boa, cara. Eu lembro até o nome da cliente, a Carol. E ela foi contemplada rapidinho até com a Consórcio, né? Foi, com a Bis. Eu fiz uma venda aqui em cima no Colina, ela confiou em mim, né, confiou no meu trabalho, e aí poucos meses depois ela foi contemplada, e foi engraçado no começo até, porque ela já tinha sido contemplada, já tinha feito o processo de contemplação, pegou a moto, e eu vi ela subindo a pé ainda, né, indo pro ponto de ônibus, eu falava assim, Carol, cadê tua Bis? Por que tu não tá voltando de moto no trabalho? Ela falava assim, não, é porque eu acabei de tirar a habilitação, ainda não tô, eu tô com receio ainda de ficar andando, né. Muitas pessoas fazem isso, né? Acaba comprando a moto primeiro, ou um carro, mas não tem habilitação. Não, ela já tinha até tirado. Muitas pessoas fazem isso mesmo, tira a habilitação depois que compra o veículo. Mas ela já tinha tirado, é porque como ela só fez na autoescola, né, então ela acabou ficando com um pouco de receio, assim, de estar pegando as motos já nos primeiros dias. Que até eu aconselho também, né, eu falo, vai pro campo de aviação, treinar um pouquinho, para as ruas ali de perto do hospital, porque a moto não é difícil. O que é difícil mesmo é o trânsito. Sim. O seu olhar dentro do trânsito, ele precisa mudar. Sim, então é uma direção defensiva, né? É uma direção defensiva. Justamente, porque às vezes vem uma pessoa que não tá ali loucão, ou às vezes desatento, né? Não tem responsabilidade, e aí então a gente tem que pilotar com a direção defensiva. Já gente precavendo, outros, né? Evitar um acidente aí. Ô, Rodrigo, então, essa foi uma das primeiras experiências. Foi. Quando realizou a primeira venda. E na rua tem. Vendedor externo. Então, tipo, quebrou aquele negócio dentro de mim, cara. Consegui. Na rua. Mandou mensagem pro pai, mamãe. Pra todo mundo. Que da hora, pô. Eu lembro também uma vez quando eu fui estagiário. Porque são coisas que marcam a gente. Quando eu fui estagiário no fórum, mas não aqui, o fórum lá de outra cidade onde eu morava. E eu lembro quando eu recebi o primeiro salário, mano. Eu tirei foto na frente do espelho. Peguei o primeiro salário, porque, mano, foi da hora, uma sensação boa, sabe? Nossa. Hoje, quando assim, não é nada, mas naquela época, pra mim, primeiro salário, é a mesma coisa, como você. São experiências individuais. Experiências individuais. Agora mesmo, como eu falei, com poucos meses de loja, ela conquistou a primeira moto dela e ela fala pra todo mundo, fica postando foto e tal. Mas, de fato, é uma conquista, né? Uma experiência individual, né? Às vezes quem tá de fora não entende, acha que a pessoa tá querendo se gabar de algo, ostentar algo, mas não é. Pra gente é algo bem importante, né? Às vezes pequenas coisas que pra os outros não é tão... indiferente, né? Tem gente que chega lá, vai pegar a moto, não muda nada na vida dele, né? A terceira, quarta moto que tá pegando, mas tem pessoas que... Nossa, eu já entreguei moto lá de... Tá a mãe, o filho, o pai, o filho chorando ali, né? Conquistando a primeira moto, todo mundo chorando, se emocionando junto. Cara, que legal. Eu já vendi moto, uma moto que eu me emocionei, assim, eu tinha vendido uma moto pro funcionário da empresa, e aí ele me chamou de volta. Ele comprou a moto pro funcionário dele ir pagando parcelado. Aí, até hoje, ele pede, tipo, pra nem falar quem é, no caso, mas aqui na ilha. Eu tava lá na vila, ele me chamou e tal, falou bem assim, Rodrigo, separa uma Start pra mim, que eu tô querendo comprar outra moto. Eu tô com um projeto e tô querendo comprar outra moto. Eu falei, beleza. Aí ele foi me explicando, né, e tal. Quando chegou a Start na loja, eu falei bem assim, falando, eu tô com a moto aqui, você quiser tá comprando e tal. Eu falei, beleza. Aí fui até ele, né, pra ele efetuar o pagamento. Ele foi passar no débito lá no cartão, né, eu levei o cartão, a maquininha até ele. E ele falou bem assim, Rodrigo, você vai entregar essa moto em X lugar, aqui na Ilhabela, em tal bairro. E essa moto aqui é um presente pra esse rapaz. Ele não sabe que eu tô dando a moto pra ele. Uma moto de 18 mil reais, né. E ele pediu pra levar esse bem, foi um presente. Ele falou que o rapaz, que ele via o trabalho do rapaz de evangelização
evangelização e que Deus tinha tocado no coração dele pra poder dar uma moto pra ele. Nossa, quando eu entreguei a moto, tipo, fui pra casa do cara humilde, assim, né? O rapaz humilde, ele deambulava com Nem dificuldade, esperava. né? Não esperava nem um pouco. Todo mundo da rua, assim, parou pra olhar, né? Que eu coloquei umas bexigas aí nos balões em cima da moto. E ele Imagina recebeu a a moto, sensação, né? chorou. Nossa. E ele Tipo, falou, chegando- eu vou usar essa moto aqui só pra obra de Deus. Imagina, eu imagino na cabeça dele. Será que é do meu vizinho? Não, ele Mal deve até sabe, estranhar, não, na né? cabeça, Ele falou, então, mal ele sabia que era presente pra ele. Nossa, mas que generosidade é tudo, hein, mano? Porque esse cara aí que semeou na vida dele, com certeza, mano, vai colher coisas mais altas. Por isso que ele é por isso que ele é próspero, É. né? Porque você sendo uma pessoa generosa, você prospera, mano. Independente se você quiser ter interesse em alguma coisa. Não, você faz porque você tem de um coração. Deus falou com você. Ainda mais quando Deus fala, mano. Quando Deus fala, esquece, mano. Esquece as opiniões alheias, né? E só vai e semeia. Caramba, que experiência, mano. Teve outra, não? Ah, tem várias aqui agora de cabeça, eu não tô lembrado muito. Da hora, mano. Mas teve várias experiências, assim, de se emocionar na Honda, né? Você tem muita história, né, mano? Tenho. Pra gente, eu até falo, eu brinco quando a gente se encontra com o pessoal da fábrica lá em São Paulo, que vai ter algum treinamento ou algo do tipo, eles veem a diferença dos vendedores internos pra quem já foi vendedor externo. Então a gente tem muita coisa pra agregar ali de conhecimento. Sim. E quando a gente trabalha na rua, depois vai pra loja, a gente tem bastante experiência, né? Pra contar e é diferente, né? Aquele trabalho de rua, o trabalho interno na loja, são trabalhos bem distintos. Sim, a muito função é a diferente. mesma, mas é bem diferente o trabalho. Hoje você prefere trabalhar interno ou externo? Ah, sim, se interno tem toda uma comodidade, o cliente vai até você. Externo tinha bastante desafios, mas também tinha bastante coisa boa. Hoje eu tava até mostrando foto pra minha colega de trabalho. Eu brinquei, né, que eu tava com um tablet na loja, tipo, tinha uma foto minha na praia, deitado lá e trabalhava. No domingo ia vendendo moto ali. Então, assim, eu tinha mais liberdade, passeava, conhecia vários lugares, né? Meu gerente me levava para São José dos Campos, aí ele dava treinamento lá, eu ia acompanhando os treinamentos, né? Eu ia na casa do cliente, podia marcar com o cliente de ir até a loja. Só que, assim, a venda dentro da loja interna, ela é mais fácil. Uhum. Quando você começa a fazer, é que no começo é legal a venda externa, mas depois fica aquele negócio maçante, né? Você entra dentro do comércio para entregar um panfleto, o cara já te olha assim, putz, aquele cara de novo já tá vindo lá para oferecer moto pra gente aqui. Ô, Rodrigo, e como foi pra você agora ser premiado? Eu lembro que você em 2023, né? Isso. Você foi premiado como um dos melhores vendedores da É. Honda, daqui do litoral. E como foi receber essa gratificação? Você foi pra onde? Conta aí pra nós. A gente foi pro Mavisa, fica mais distante do que a gente tá de São Paulo aqui até, para depois de São É um Paulo. resort? É um resort. Eu vi lá que É o segundo maior resort da América do Sul. Então, caramba, era gigantesco esse negócio. Precisava de, tipo, aqueles carrinhos de golfe pra poder andar lá dentro. Mesmo assim, a gente não conheceu tudo. A gente ficou cerca de 3 dias no hotel. A Honda pagou tudo. Foi bem legal, porque lá eu conheci vendedores com 70 anos de idade, que até hoje trabalham na Honda. Vendedores que, nossa, o senhorzinho, assim, a gente na fila, né? É de todo mundo, toda a Honda, só de carro ou só de moto? Só de moto. Só de moto. Só de moto. E aí selecionaram os melhores das concessionárias, né? Em torno aqui no estado de São Paulo deve ter cerca de 4 concessionárias diferentes. 4 grupos, no caso, né? O grupo da gente que é o Universo, ele é todo o litoral norte, Vale do Paraíba. Aí ele pega Resende ali no Rio de Janeiro e tem alguns bairros de São Paulo, por exemplo, Moca, né? Mas, assim, foi uma experiência muito legal, essa premiação. Esse ano também eu fui premiado de novo, né? Não fiquei na posição que eu fiquei no ano passado. Tô precisando melhorar, voltar a ser quem eu era antes, mas foi bom ter ganhado também a premiação. Mas, assim, esse vendedor, por exemplo, de 70 anos de idade, ele me explicando como é que foi durante a pandemia, que ele não tinha muita habilidade ali com aparelho, né? Ele precisou fazer... A maioria das vendas durante a pandemia foram feitas online, né? Foram feitas remotas, e ele mostrando o desafio, como é que foi. Deve ser E tem bem bastante... São desafiador. várias histórias juntas, assim, né? Bastante histórias de superação, e a gente vê que a gente é só um ponto no meio do... O network, eu acredito que o network lá deve ter sido bom, né? Pra você conhecer várias outras pessoas que trabalham, né? Pessoas mais experientes. Acredito que você pegou vários insights ali, várias chaves junto com o pessoal lá. Legal. Eles vão dando várias dicas pra gente, isso vai ajudando bastante, né? E hoje você é estudante, Eu tô cursando enfermagem. Cursando mas você faculdade. pretende mudar de ramo. Deus sabe de todas as coisas. Pra ver o que vai ser do futuro. Aí, Honda, se fosse vocês, aí, ó, não deixava o cara fugir, não. Aumentava o salário O cara dele é pra bom, manter. o cara é bom. Porque eu lembro muito bem como a Honda, como era a Honda antigamente. Porque eu já moro aqui há muitos anos, né? E hoje a Honda mudou o cenário ali, né? A fachada tá mais bonita e tal. Tem cerca de 6 meses que a gente fez uma reforma na Honda. Uma repaginação, né? Fez uma reforma total ali. E antes a gente não tinha showroom aqui na Ilhabela. Então a gente não tinha um estoque de motos à pronta entrega. E hoje em dia a Peraí, gente pra tem. quem não sabe o que é um showroom.
O showroom é o lugar onde a gente deixa as motos. É aquele salão Exposição. que a gente deixa as motos em exposição. A vendedora que tinha antes do que eu, que era a top. Não, ela era... Aí você pode dizer, ela sim era a melhor de todo o grupo. Porque o número dela era muito alto, né? Números imbatíveis. Mas assim, a maioria das motos, elas vinham vendidas. Uhum. E hoje em dia, a gente... Porque não tinha lugar das motos ficarem. Ficar, né? Atravessava Que- cerca de 4 motos ali por mês, fora os clientes que atravessavam para buscar em São Sebastião, e todas vendidas já. Então as motos já atravessavam vendidas. Hoje em dia o caminhão vem cerca de 2 vezes por semana, um caminhão de 6 motos, né? Então cerca de uma rotatividade de 48 motos aí por mês, na Ilhabela, que é um número bom até. E essas motos, a maioria, algumas delas, né? Não a maioria, mas algumas delas, elas vêm e ficam para exposição, porque se o cliente chegar lá e quiser comprar, ela tá pronta. Isso ajuda pra caramba, porque eu lembro com a minha primeira experiência também, com a minha motinha, quando eu comprei em 2012. Eu e meu padrasto, na época, né, fomos comprar uma moto junto. Ele comprou uma, eu comprei uma outra. Ele comprou uma vermelha, eu peguei a preta. E quando eu cheguei lá, foi lá em Santos. Quando eu cheguei lá, eu entrei na concessionária, eu falei, caramba, que moto linda, mano. Parecia assim, um troféuzão assim, tá ligado? Eu entrei, que moto linda, mano. Fica deslumbrado. Mas aí parece que quando sai da loja o brilho começa a cair um pouco. Mas, mano, eu lembro uma. E logo nesse dia, uma experiência. Eu tinha uma reta, eu tava chegando na minha casa. Falei, vou dar uma. Agora eu vou dar uma cunhada aqui, né? Mano, Aí quando tinha uma lombada, mano. Tinha uma lombada e tava vindo outro carro na outra mão. E aí eu falei, e agora pra me frear? Eu apertava o freio, só que eu era muito novo ali, não sabia, inexperiente, não sabia como pilotar direito a moto. Quase me acidentei, mano. Nossa, velho. Foi o primeiro livramento Você que falou Deus do me deu. dia que você foi buscar a moto, eu lembrei agora que quando não tinha showroom no ponto de vendas daqui da Ilhabela, porque a gente é um ponto de vendas da concessionária de São Sebastião. Somos várias concessionárias, né? Cerca de 25 concessionárias no Litoral Norte e Vale do Paraíba, como eu expliquei. Mas a gente é ponto de vendas da concessionária de São Sebastião, para o cliente não precisar atravessar para poder fechar a venda, né? E a gente entrega a moto aqui na Ilhabela sem custo adicional. Mas aí quando não tinha o showroom, por exemplo, você queria comprar uma Honda ADV, que é aquela scooter top de linha, Uhum. e aí não tinha na loja, você mostra na tela do computador, não é a mesma coisa de você mostrar a moto ali pessoalmente. Sabe o que é que eu fazia? A moto, por exemplo, já teve onde eu vender 2, 3 motos assim. A moto tá estacionada no Bradesco, do outro lado da rua, e eu levava o cliente, eu pedia com licença, eu levava o cliente até a moto que estava estacionada na rua, fazia o walk-around, né, que é a apresentação, a volta completa que a gente fala na moto, né, fazia a apresentação da moto por completo, às vezes o cliente Fazer a até sentava. hipnotização, vamos hipnotizar o cliente aqui. Não, é porque de fato você precisa, quando você vai comprar um veículo, você precisa sentar na moto para poder ver como é, Sim. ver a posição, porque moto é assim, você olha o visual, tem mulher que chega lá na loja, não é porque é mulher, entendeu? Mas as Sim. mulheres elas vão muito por cor, pelo visual da moto. Isso acaba ajudando também, porque às vezes tem um cliente que tá indeciso, indeciso, não é. sabe qual modelo que eu vou querer, né? Aham. Ah, será que eu vou pegar uma Bros? Será que eu pego uma PCX? Será que eu pego aqui uma XRE? E aí, Tal? pessoalmente, ele vai conseguir distinguir melhor ali um modelo do outro, entendeu? Isso gera até uma dúvida também, né? Porque às vezes o cara já tá determinado, vou pegar aqui uma Titanzinha, Aham. né? Aí chega lá, vê lá a bonitona ali, caramba, XRE aqui, monstrana. Ah, mas quando ele já vem decidido é difícil, hein? É difícil É mesmo? difícil ele mudar de opinião ali. Porque quando ele já vem decidido, é o cara que ele já virou a noite assistindo vídeos e tal. Mas essa questão aí da cor da moto, da pessoa escolher muito pelo visual, até explico pro cliente, ó, a moto em média você passa 4 anos. Tem estudos, né, pesquisas que falam que a pessoa passa em média 4 anos com a moto antes de vender. Então se você compra mais pelo visual do que pelo que ela vai te atender, acaba sendo um pouco perigoso. Você acabar desgostando daquela compra depois. Mas com o showroom lá na loja, isso facilitou bastante pra gente. Porque eu não preciso mais atravessar a rua. Às vezes chegava um cliente pra imprimir um boleto, eu falava bem assim, caramba, cara, eu tô negociando essa Elite 125 com um rapaz aqui, tem como apresentar sua moto pra ele? Aí o cliente deixava subir, explicava e até usava isso como argumento, né, de fato. Porque a prova social ajuda muito. Então eu olhava pra aquele cliente e falava bem assim, ó, fala sua experiência com a Elite 125. O cara falava bem assim, pô, cara, uma moto bem econômica, fácil de estacionar, leve, minha esposa também anda com a moto, eu ando com a motocicleta, então são várias coisas que a gente vai usando, né? A gente vai se adaptando. A gente não tinha o showroom, mas meu gerente até fala que enquanto uns choram, outros vendem lenço. Sim. E isso é interessante até, né? Porque tem algumas pessoas que poderiam estar reclamando, poxa, a gente não tem um showroom aqui e tal, mas aí a gente vai se desdobrando, né? Pra conseguir contornar aquela situação. Na pandemia você já tava na Honda? Não, na pandemia não. Que sorte, não. Graças a Deus. Cara, Deve ter que sido sorte. bem desafiador. E na pandemia foi uma época que a Honda ela passou por uma escassez de peças, porque não estavam vindo as peças importadas, né?
para poder fazer alguns componentes de ABS, algumas peças, e isso fez com que o prazo das motos demorasse bem mais, né, para as motos chegassem até as concessionárias do país, né, que a fábrica Honda, ela fica em Manaus, no Amazonas, Uhum. e aí ela vai sendo distribuída, né, pelo país. Ô, Rodrigo, e como é que você se vê daqui, está baixo, tá? Daqui 5 anos? Pretende continuar na Honda ou pretende... Você falou que está fazendo enfermagem? Isso. Eu acredito sim que Deus sabe de todas as coisas. Eu vou continuar me empenhando, tanto na faculdade quanto na Honda também, né? Mas Claro, a gente vai estudar é abraçando sempre as bom. oportunidades, né? Sim, claro. Acho que estudar é sempre necessário. Como eu falei que a Honda tem uma educação contínua, a gente está sempre aprendendo ali também, né? Sempre estudando sobre as motos. Mas o que Deus me designar ali, o que Ele abrir de portas para mim, eu vou tá abraçando. Sua família hoje mora onde, Rodrigo? Minha família é toda da Bahia, não tenho parente nenhum aqui na Ilhabela. Legal. E você já foi pra Bahia de moto? De moto, não. Tem coragem, não? Coragem eu tenho, Não, mas... por quê? Lá em Santos, várias pessoas, né, que Aham. já foi de Santos lá pro Nordeste, mano. Cara, Aqui eu bom, tenho um mano. amigo meu que tava planejando em junho desse ano ir descer uns 6, 7 caras pra Bahia de moto junto. É que Dá pra ir, depende pô. da moto também, Depende né? da moto, não vai de fã. Mas essas motos chegam. Chegar, Não, chega. não é a Mas proposta a bunda delas, do né? cara vai chegar também. Entrada já, né? Eu já vi gente indo pro Alasca de pop, né? Os caras colocam a moto no container pra poder ir pra atravessar os navios, né? De um continente pro outro. Mas assim, não são as propostas delas, né? Vai ter Sim. moto mais confortável, banco de gel, tem uma posição mais ergonômica pra você pilotar, né? Sim. Uma motocicleta, mas Pra Eu viajar assim, iria. longa distância, tem que ser uma moto de alta cilindrada. É. Acho que acima de a 300 cilindrada, a 300 já tá bom, né? Já é uma moto boa. Já é uma moto Já é uma boa. moto que ela vai ter uma velocidade Tem um de torque cruzeiro. melhor, né? Vai ter uma velocidade de cruzeiro pra acompanhar os outros veículos Sim. da rodovia ali também. Eu, uma vez fui pra São Paulo de motinha, de XRE, Aham. 300. Fui aqui pra São Paulo, depois cortei pro São José e desci. Mano, moto maravilhosa, mano. Eu teria uma dessa. Hoje eu tenho uma Abrozinha, como eu falei pra você, porque, né, é do dia a dia aqui. Aham. Minha xodozinha, eu já tô o quê? Uns 12 anos com ela, ou mais. Muito tempo. Tu falou que o cara leva 4 anos e vende a moto? É. Então, ó, Honda, pô. Sinal que eu Precisando trocar, hein? tô precisando trocar, mano. E como é que funciona o negócio de contemplação, velho? Contemplação? Consórcio, né? O consórcio, A pessoa né? faz o consórcio, e aí como é que faz? Cara, o consórcio é uma coisa bem simples. É porque ele é difícil de se entender. Mas quando você entende como é que o consórcio funciona, ele acaba virando uma coisa bem fácil e você entende quais são as vantagens, né? O consórcio ele é uma poupança em grupo. É a mesma coisa de você juntar um dinheiro no banco. Por exemplo, se você quer comprar um iPhone, por exemplo, tem um iPhone que ele custa 10 mil reais, um modelo desses novos aí. Aí você faz uma poupança e você quer comprar ele em 10 meses, você tem que, consequentemente, juntar R$1.000 a cada 10 meses. Todo mês você deposita R$1.000 naquela poupança. O consórcio ele vai basicamente pegar 10 pessoas, colocar junto no grupo. Isso é uma ideia que surgiu no Nordeste até, o consórcio, né? Muitas pessoas fazem isso em empresa, mercado. Sim. E aí eles vão pegar essas 10 pessoas, fizeram uma poupança. Cada um dessas 10 pessoas depositou R$1.000 Vai em pagar um mês uma... só. Sim. Já vai pagar um celular. Sim. Então vai eliminar uma pessoa. Vai Sim. sortear um dos 10 e vai eliminar. Então esse tipo de contemplação é contemplação por sorteio. Que no consórcio tem toda uma lei, né? Eu não vou lembrar o número da lei agora, mas tem uma lei que rege do Banco Central. O Banco Central ele monitoriza todos os consórcios do Brasil, né? O consórcio que a gente trabalha até na nossa concessionária é o da Honda mesmo, o consórcio da fábrica Honda. E assim, ele contemplou essa pessoa por sorteio. No próximo mês vai todo mundo depositar R$1.000 de novo naquela conta. E aí tem as contemplações por lance, no caso. Por lance. Então você adianta aquela contemplação. Você escolhe o mês que você quer ser contemplado. O maior lance é o que leva? Não chega a ser Daquele grupo? necessariamente o maior, mas tem uma média ali. Por exemplo, de 10 pessoas, 3 vai ser contemplado por lance, 1 por sorteio e outro por lance fixo, que é outro tipo de lance. O lance livre vai ser basicamente assim, ó. Bora voltar para esse exemplo do celular, porque o consórcio é com várias coisas, né? Não é só com moto, no caso. Mas bora nesse consórcio do celular aqui. Vamos supor que a pessoa ofertou 30% do valor do celular, que seria R$3.000 do valor de um celular de 10 mil. Ele ofertou no primeiro mês, pagou a primeira parcela, ofertou no primeiro mês. Aí ele foi contemplado, mais outro foi contemplado, né? Porque a fábrica ali vai estabelecer previsto, como eu falei, usei o exemplo aqui de 3 pessoas, né? Porque no consórcio vai mudar esses números, mas eu usei esse número de 3 pessoas. Ele vai pagar aquele lance após a contemplação, né? Que é uma dúvida muito grande das pessoas, que você não paga antes de ser contemplado, você oferta o lance e só paga se for contemplado. E aí aqueles 30% que você deu é diferente de um financiamento, que vai somar mais ainda com os juros do banco. Às vezes aquele 3 mil suado que você estava juntando com Aí você já vai... no celular,
ele vai sumir nos juros do banco ali, né? Porque de fato, depois da pandemia, os juros do banco é bem alto. Mas aí o que é que vai acontecer? Como ele foi pro saldo de quitação, em vez de você pagar 10 de 1.000, como diminuiu 30% do valor da quitação, você vai pagar 9 de R$ 700, entendeu? Qual é a pegada? Porque você tem ali uma forma de comprar a moto autofinanciamento, né? Então todo mundo comprando o veículo junto sem pagar juros, não precisa ser maior de idade para poder comprar. Às vezes a gente sabe que boa parcela da população ficou endividada depois da pandemia, né? Então a pessoa, mesmo com restrição, a pessoa consegue estar fazendo consórcio, contemplando, né? Tem todo o processo de contemplação, mas a pessoa consegue estar contemplando, diferente de um financiamento, que se a pessoa tiver com restrição. A pessoa com restrição consegue comprar uma moto? Consegue no consórcio, à vista e no cartão de crédito. No financiamento, não. No financiamento não, mas no consórcio sim. No consórcio, consórcio seria o método mais, assim, barato pro cliente, né? Isso. Ele vai ser o método mais barato. Um cliente que é ansioso, cara. Então ele vai precisar financiar. É porque, assim, eu sempre explico, não tem um melhor ou pior. O consórcio e o financiamento. Não tem um melhor. Depende da necessidade. Depende da necessidade do cliente. Porque qual é o legal do consórcio? Chegou um moleque de 16 anos, ou às vezes um cara que ele tá querendo comprar a moto a longo prazo, não tá com pressa porque ele tá tirando a habilitação, às vezes ele já tem um carro, ele quer a moto para economia, então ele vai pagando o consórcio ali mensalmente para poder uma forma de comprar um veículo sem pagar juros, e ele vai se planejando para documento, ele vai juntar para comprar o capacete dele, para quando ele pegar a moto dele ele já ter mais experiência, né? E existe o cara do financiamento, que é, por exemplo, um cara que trabalha de delivery aqui na Ilhabela, que a renda dele é em cima da moto. A renda que ele recebe é em cima da moto. Então, assim, ele sofreu um acidente, a moto deu PT. Aquela moto ali ele já até desistiu. Às vezes ele compra uma moto usada, mas batidinha ali para poder trabalhar, né? A moto dele deu PT ali, o que é que ele vai fazer? Ele vai lá na Honda para financiar outra. Eu não vou oferecer o consórcio para um cara que a renda dele depende disso. Eu vou oferecer para ele o financiamento. E o financiamento para ele vai ser mais vantajoso. Porque o que ele vai ganhar ali, às vezes ele vai amortizar a parcela, vai tendo desconto nas últimas parcelas, né? Que o Banco Central ele dá esse direito para o cliente, quando ele vai pagando a primeira e a última. Sim. E ele vai amortizando bastante aqueles juros, né? Não chega a ser 100% dos juros, porque o banco precisa tirar o lucro deles. Mas uma boa parte dos juros... Todo mundo quer uma fatia do bolo, né? Mano. Então é isso, né, mano? Vamos considerações finais aqui. Ô, Rodrigo, e tu tem algo mais que queira compartilhar? Eu queria agradecer a Ilhabela pelas portas abertas aqui, né? Muita gente vem da Bahia com a procura de oportunidades, de crescer na vida. E a Ilhabela me senti muito abraçado, não só no trabalho, mas na igreja, em vários aspectos, em vários lugares da Ilhabela, né? Sempre bem recepcionado. E agradecer a Deus pela oportunidade de estar contribuindo com a sociedade, né? No que eu puder continuar contribuindo aqui pro pessoal. E quem tiver interessado em comprar uma moto Honda 0 km aí, fala comigo que o pai ajuda. Então é isso, pessoal. Antes de nós encerrarmos aqui, vou agradecer o Rodrigo. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. E quem sabe futuramente a gente passa lá para fazer um consórcio. fazer um negócio lá. Então você que nos prestigiou aí assistindo até agora, fortalece a gente aí nas nossas redes sociais, comenta, deixa o seu feedback, teu retorno, e isso engaja a gente, porque a gente aqui é o podcast local, a gente não é um podcast famoso, mas a gente tenta fazer o nosso melhor dentro das nossas condições aqui, entregar o conteúdo e também conhecer pessoas assim que nem o Rodrigo, outros convidados que passaram aqui já compartilharam suas histórias, suas experiências de vida, empresários aqui, e são histórias que agregam, né? Às vezes você tem uma história bacana e às vezes o meu vizinho aqui, o telespectador, com uma dificuldade. E aí você compartilhando o seu insight, a chave, às vezes ajuda essa pessoa. Não, pegar esse time aqui, vou fazer isso e tal. Né? Porque nem você se via como vendedor. Então, mas eu acho que você, mano, você é um cara fora de sério. Tem até uma coisa que eu falei no meio de uma reunião, que tava todo mundo da concessionária, eu falei isso na frente do diretor. Eu falei assim, velho, eu trabalho vendendo uma coisa que eu não gostava antes, que é moto. Você nem tinha moto, né? Eu não tinha, eu não gostava de moto mesmo, preferia carro, né? Tinha uma resistência muito grande, como eu falei, com moto. E assim, o diretor ele falou bem assim, você não precisa gostar de caixão pra poder vender caixão. É verdade. E aí, tipo assim, eu já tava com aquela chave virada, assim, aí que foi o... Não, mas tudo bem, mano. Ei, Rodrigo, muito obrigado por você ter aceitado o convite. E é isso, né, mano? Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo 012 Talks, no próximo episódio. É isso, né, Bruno? Se quiser, depois chega lá na Honda e utiliza o nosso cupom de desconto. 50% do dobro. Não, isso aí não faz isso não, pessoal. Isso aí não existe, não. Ó, propaganda enganosa. Mas se você quiser procurar o Rodrigo, um cara gente fina, pode ir lá bater. No que eu puder ajudar, eu ajudo. O cara tem 40 mensagens pra responder no WhatsApp, mas 41 ele vai, né? Então é isso, pessoal. Fica com Deus e nos vemos na próxima.
Rodrigo, é isso, bichão. Obrigado mesmo pelo seu tempo depositado aqui com a gente. Eu sei que não é fácil, né? Às vezes